Pode. Chamamento ao amor. E a ciência, temperança. E a temperança, paciência. E a paciência, piedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes de que, efetivamente, não podemos prescindir, se aspiramos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros na evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões e culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quanto lhes foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia... Alerta, gente, desculpa. Deu alerta. Alerta de tempestade. A própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelo gesto de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando, calma, o estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão, na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas, para que esse trio de força se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhes o impulso de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Amigo Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha nestes momentos, agradecemos a oportunidade de mais um estudo e rogamos em favor de todos nós, de todos os participantes desse grupo, e hoje dedicamos, Senhor Jesus, aos nossos irmãos que passam pelas dificuldades da chuva na nossa querida Juiz de Fora. Que eles possam ser amparados dentro das suas necessidades e que possam recobrar o equilíbrio e sendo envolvido em vibrações de paz. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a nossa sanidade nestes momentos, auxiliando a quem precisa, mas principalmente rogando a Jesus que ampare a cada um. Envolva-nos todos na sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Ok. Boa noite a todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos à jornada das cartas de Paulo. Conforme nós estamos aí no nosso planejamento, a Epístola aos Efésios. Estamos no dia 25 de fevereiro de 2026 e só para contabilizar, antes a gente estava conversando, esse é o nosso 121º estudo das cartas de Paulo. Então a gente já tem aí, vai ter, né, contando com o de hoje, 121 estudos das cartas aí para quem quiser. Você depois aceita aí para mim, Tuca? Agora fica mais fácil dividir o serviço para a gente poder estudar. Lembrando do estudo passado, né, a gente avançou
pouco, mas fizemos um estudo bastante profundo, falamos do Cristo. Vocês, quem gosta de ver as apresentaçõezinhas que eu coloco lá, que são feitas pela IA, elas dão um resumo muito bom, assim como o podcast também tem dado o espírito do nosso estudo, porque o podcast é feito em cima do nosso estudo, então ele é totalmente particular, não existe um igual àquele ali, né? Então eu pelo menos tenho ouvido com muita atenção e procurando sempre melhorar os estudos aqui. A apresentação eu achei que ficou muito boa, mostrando Jesus como cordeiro, colocando a libação, o sangue, a oferta, ficou muito bem explicado. Então quem tiver alguma dúvida ou quiser usar esses estudos aí, fica sempre à vontade. Nós paramos no versículo 9 do capítulo 1, ok? Só que para eu dar continuidade, eu tenho que voltar lá no versículo 7, tá? Para a gente não ficar meio sem o contexto do que ele está falando. Então eu vou ler o 7, o 8, 9 e a gente fala sobre o 9 e começamos o nosso estudo. Vamos lá. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência. Versículo 9. Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que ele aprouve tomar. Muito bem. O mistério da sua vontade. A gente sabe que Deus não nos deixou no escuro. Então, ele revela o que está secreto, ele revela o mistério. Mas aí eu pergunto para vocês, mistério de quê? Que mistério é esse que ele está falando aqui? Qual que seria a ideia aqui? O que vocês acham? Mistério de quê? Hoje não tem Jane, tá, gente? Hoje não tem Jane. Então a participação está mais que aberta. Mistério de quê que ele está falando aqui? O que vocês acham? Não vale falar que é da sua vontade. Eu estou fazendo uma cola aqui. Porque tem a referência em Romanos 16, 25, que vai falar desse mistério também. Tá. Né? A revelação do mistério. Eu estou vendo a notinha da BJ. Então, por isso que você está demorando a responder. A salvação operada pela cruz do Cristo. O apelo dos gentios a essa salvação. Mas nesse mistério. E a restauração do universo em Cristo como seu único chefe. Não. Resposta errada. Pé. Já veio certo. Meio certo pela intenção. Ok. Gente, o mistério, hoje em dia, nós espíritas ficamos muito mais simples falar. Qual que é a vontade de Deus para conosco? Qual que é a vontade de Deus para com a gente, espíritos imortais? Que eu me aperfeiçoe, que eu chegue na ressurreição. Ou seja, não tem mais mistério para a minha evolução. Eu sei o que fazer, como fazer e o porquê fazer. Não tem. Ele nos revela os mistérios para subir na escada de Jacó. O que é? Os mistérios do nosso aperfeiçoamento. Né? Não é o famoso "não contou pão que eu vou"? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Como que eu vou? Esses mistérios foram revelados. Foram revelados. E aqui ainda a gente pode colocar que ele está revelando esses mistérios, o Paulo, para os gentios. Então não fica circunscrito para os judeus. Ele está revelando agora para todo mundo, todo mundo. Né? Tanto é que ele fala assim, conforme decisão prévia. Está escrito ali, é o que o Paulo falou. Ou seja... A notinha, Sidney, da BJ, do Romanos 16, 25, fala exatamente isso aí. Exatamente, ó. O que você falou agora. Esta ideia de um segredo cheio de sabedoria. Há muito tempo escondido em Deus,
e hoje revelado. É tomada por Paulo da apocalíptica judaica, mas Sim. ele a aprofunda, aplicando-a ao plano de salvação na sua fase suprema, a salvação operada pela cruz de Cristo. Isso aí. O apelo dos gentios e a essa salvação. Perfeito, Aí isso aí. estende aqui com mais algumas coisinhas. Exatamente o que você falou. Então, assim, a decisão prévia é o planejamento de salvação. É uma decisão de Deus. Se lembra que no estudo passado, eu acho que foi estudo passado, eu acho que foi que a gente falou isso sim. Tem como eu impedir minha evolução? A gente falou isso, não foi? Falou isso no Paulo, não foi? Eu não tenho como impedir minha evolução. Eu tenho como atrasar. Mas eu não tenho como impedir. Eu falei, isso não é opcional. Isso não está no meu livre-arbítrio. Isso está dentro de mim. A evolução, ela está dentro de mim. Igual uma semente. Você coloca uma semente, aí a semente fala assim, eu não quero germinar. Não quero germinar, não. Quero ser semente a vida toda. Não tem. A evolução faz parte da lei. É uma lei intrínseca, onde você não discute com essa lei. Você não discute com a lei do amor, você não discute com a lei da misericórdia. Ela está intrínseca em nosso espírito, na nossa consciência. Então existe um planejamento, conforme decisão prévia. Né? Ele não manteve escondido isso. Então, quando Jesus vem, ele revela todo esse mistério. Tanto é que aí a gente entra no versículo 10, que ele fala assim, para levar o templo à sua plenitude, há de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Olha só, para levar o templo à sua plenitude. Gente, assinala esse versículo aí, passa um lapisinho, põe uma estrelinha. Se você tem aí o marca-texto aí, ó, que a Jussara me ensinou a comprar aí de página, como que é? É para BJ. Marca isso aí, tá? Porque ele não vaza o outro lado lá. Porque esse versículo 10, ele é o clímax do plano divino. Tá? Ele é o clímax do plano divino. Essas palavras, elas expressam o mistério máximo da vontade de Deus. Todas as coisas encontram a sua existência, o seu propósito, a sua significação em quem? Em Cristo Jesus. E o que assim, colocando, né? O que o Cristo vai fazer? Ele reúne todos aqueles que estão dispersos. Ele vai ser, ou seja, ele é o cabeça, ele é o líder. Paulo falou isso em Romanos, né? Todos, olha só que ele ainda coloca aqui, ó, todos que estão no céu e na terra, ou seja, no mundo espiritual, no mundo material. O que ele quer dizer com isso? Todo o planeta. Todo o planeta ele quer dizer com isso aí, né? E qual que é o tempo? É o tempo da sua plenitude. É o que ele está colocando aqui. Quando todos estiverem plenos. Quando o plano divino estiver realizado. Ou seja, ele está falando da restauração total do ser humano. Para levar o tempo à sua plenitude. Qual plenitude? A de em Cristo encabeçar todas as coisas que estão no céu e na terra. O Cristo hoje em dia encabeça todas as coisas? Não. Ele encabeça a política? Não. Então, quando que é esse tempo? É o tempo da plenitude. É o tempo da restauração total. Todos nós estamos nos encaminhando para a primeira ordem. São 3 ordens. Espíritos imperfeitos, segunda ordem, benevolentes, e a primeira ordem, espírito puro. Para nós só existe um, mas estamos encaminhando para lá, porque ele é o topo da pirâmide, e a evolução nos aponta para lá. E é o que ele está falando aqui, ó. Não vai haver mais divisões. Por quê? Porque nós seremos restaurados na unidade. Não teremos mais partidos.
seremos restaurados na unidade. E isso que ele está falando está completamente alinhado na lei do progresso. É o que a gente está falando aqui. É o momento da transição planetária. E se inicia o quê? Caminhando para a evolução. O nosso mundo, coletivamente, está encaminhando para um mundo de regeneração. Plano espiritual e plano material. Os que estão nos céus e os que estão na terra. Encarnados, desencarnados. Todos reconheceremos a regência do Cristo e seguiremos a sua moral. Conforme Paulo disse, se lembra lá na questão 1009 de O Livro dos Espíritos? 1009, que o Paulo responde, nós vamos gravitar em torno da unidade divina. Amor. Para isso precisa de 3 coisas. Se lembra, alguém se lembra que ele fala? Eu já falei uma, amor, e as outras 2. Se lembra que a gente falou tanto disso? Amor. Eu vou falar antes que a Joelma abra o Livro dos Espíritos. Sabedoria e ciência. Mas se o Livro dos Espíritos está pertinho, está fazendo dever de casa. Então Paulo fala que para isso a gente precisa de amor, sabedoria e ciência. Né? Por enquanto, qual que é a nossa atualidade? A gente não consegue viver essa unidade. A gente não tem essa unidade. Nós temos muitas divisões. Mas nós, conforme estamos falando, sabemos para onde vamos e como vamos. E aí você coloca aí o versículo 9. O quê? Os mistérios foram revelados. Os mistérios foram revelados. Né? Gente, vocês prestaram atenção do tom que nós estamos falando até agora na carta dos Efésios? Evolução espiritual. Evolução espiritual. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam como que o Paulo escreveu? Não sei se vocês pegaram os detalhes desses versículos que nós estudamos. Se você pegar o versículo 4 aí, ele vai falar assim, nos acolheu antes da fundação do mundo. O versículo 5, ele vai falar, predestinou para sermos filhos adotivos do Cristo. O 7, pelo sangue temos a redenção, ou seja, a regeneração. O 8, o que ele está falando? Abunda sabedoria, prudência. Nos abunda com sabedoria. O 9 ele está revelando o mistério. E o 10 ele está falando o quê? Plenitude. A gente pode falar que a carta aos Efésios é uma carta de confiança? É uma carta de pistes, de emuná, de confiança, de lealdade. O que o cristão precisa para obter com mais sabedoria a sua evolução espiritual. Uhum. O que o cristão precisa? O que ele tem que olhar? O que ele tem que confiar? O que ele tem que prestar atenção? Para ele trazer mais Deus, mais Cristo para a sua vida. Mas que é um decálogo íntimo, né? Sim, perfeito. Moisés fez o exterior, né? E o nosso exterior. Exatamente, mas é o que o Paulo fala. É o que o Paulo fala. E a gente ainda vai ver isso aí um pouquinho aí na próxima carta, que são os Filipenses. Entendeu? Filipenses, acho que Filipenses. Então, tudo que nós estamos falando agora, gente, é processo evolutivo. Tudo que nós estamos falando agora é processo de aprimoramento do espírito. Olha como que a gente terminou o último estudo. Se a gente aprendeu com Cristo, nós temos que nos sacrificarmos. É hora de dar o meu sangue, o meu sacrifício, a minha parte. Para quê? Para ajudar o mundo? Também, mas principalmente para me ajudar. E aí, a gente pode puxar a questão 114 de O Livro dos Espíritos. 114 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. Gente, é praticamente o que Paulo está falando aqui. O Cristo veio para mostrar o caminho, apontar o caminho.
E eu tenho que seguir. E nessa questão 114, ele ainda está falando lá, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente. É o que nós estamos colocando. A lei de progresso. Ok? Tranquilo? Beleza, Joelma? Entendeu? Sim. Agora, do versículo 11, né, o que acontece? Do versículo 1 ao 10, eu não sei se eu já tinha falado isso para vocês não, mas se não falei, vocês anotam aí. Do versículo 1 ao 10, nós tratamos dessa evolução, desse plano, esse planejamento divino, né, a nossa trajetória evolutiva. Aí agora, do versículo 11 em diante, o que o Paulo vai fazer? Ele vai dar uma funilada. Ele vai colocar a experiência prática do cristão na transição do mundo. A partir desse versículo 11, ele faz a experiência prática. Qual que é a minha participação? Do 11 até o qual? Do 11 até o final. Tá? Então, é claro que vamos colocar o contexto do Paulo. Ele está falando o mundo judaico e o mundo gentílico. Tá? Olha só. Analisem com calma o versículo 11. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança. Vamos lá, com calma. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera. Nele quem? De quem que é esse pronome aí? Jesus. Jesus Cristo. Isso aí. Beleza. Agora outro. Pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. De quem que ele está falando? Deus. Deus. Boa. Né? Nele, vírgula, o Cristo predestinado pelos propósitos de Deus. Ou seja, em Cristo, que foi o maior representante de Deus nesse planeta, aquele que era o verbo de Deus, por ele que fomos feitos herdeiros de Deus. Foi por ele. O irmão mais velho, gente. O irmão mais velho. Ele tem parte da herança. Mas os outros também têm parte da herança. Nós fomos feitos herdeiros através do Cristo. Fomos feitos a sua herança. Isso quebra muito o paradigma dos judeus, né? Que se consideravam herdeiros por vontade divina, da promessa divina, né? Da promessa divina e o povo escolhido, só eles. Vem Paulo e põe todo mundo. Paulo ele coloca todo mundo na mesma bacia. Todo mundo, simplesmente assim. Por isso a grande briga dele. Né? E é muito profundo isso aqui, né? Fomos feitos sua herança. Né? Olha só o que o Cristo falou. Vós sois deuses. Vós sois deuses. O Cristo também quebrou esse paradigma. E ainda tem um porém aqui, que eu fiz uma observação aqui, ó. Da palavra herança. Herança, o termo grego, eu não sei ler esse termo grego não, que ele é muito grande, tá? Eu não vou ler o termo grego, mas enfim, a tradução é herança. E o dicionário diz assim, essa palavra é raríssima. Ela remete ao termo hebraico goral, que significa sorte, lote. No Antigo Testamento, a terra de Israel foi dividida por sorteio entre as tribos. Paulo está dizendo que, em Cristo, nós nos tornamos o lote de Deus. Perceberam o que Paulo faz? É o que a gente acabou de falar aqui. Botou todo mundo na mesma situação. Gentios, judeus, pagãos, romanos, efésios, todo mundo aqui. Então, eu tenho uma herança a receber. Eu tenho uma herança divina. Eu tenho.
Então, conforme eu falei, aqui Paulo já está traçando a prática nossa. Ou seja, opa, eu tenho direito a uma herança, só que eu tenho que trabalhar por ela. Né? E aí, olha o versículo 12, presta atenção. A fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo, nós, os que antes esperávamos em Cristo, ponto. Olha só, o versículo 12, a fim de servirmos para o seu trabalho, seu louvor e glória. Louvor e glória, gente, não é ficar meditando o tempo todo, não. Louvor e glória, para Paulo, pode escrever aí, é trabalho em Cristo. Pode escrever aí, pega aí, faz uma setinha, trabalho em Cristo. Ô Sidney, essa herança que você falou, que nós vamos ainda adquiri-la, nós não viemos já com essa herança? Não. Não, a gente está na partidário já dessa herança. Eu sou, como que fala, gente? Como que fala? Eu sou. Tem um nome específico da herança que eu tenho direito. Gente, fugiu aqui o nome, tá vindo e voltando aqui. Herdeiro. Gente, que palavra fácil, o negócio indo e voltando aqui na minha cabeça. Eu sou herdeiro. Só que eu tenho que cumprir o meu papel, entendeu? Pra eu ir lá e pegar, eu já sou herdeiro. Aquilo ali já é meu. Mas eu tenho que chegar lá, entendeu? Não vai me ser dado de graça. Tá, entendeu? É isso, eu já sou herdeiro. O que é seu, o que é da Raquel, o que é do Sidney, o que é da Joelma, tá lá guardado. Você já tem direito àquilo lá. Só que... Oi? Ah, delícia. Mas eu tenho que chegar lá e pegar. Entendeu? Sim, pois é o que você falou na semana passada, né? São as bênçãos, os recursos do planeta nosso. Sim, exatamente. Por isso que ele fala louvor e glória. Louvor e glória é trabalho. Só que aí tem um detalhezinho que ele viria falar assim, ó. Nós, os que antes esperávamos em Cristo. Esse nós que esperávamos em Cristo, esse nós eram judeus. Por quê? Porque eles esperavam o Messias. Então ele disse, nós, o que antes esperávamos em Cristo, nós esperávamos o Messias. Só que a gente tinha que esperar trabalhando. O Messias está vindo aí. Nós temos que preparar o caminho. Entendeu? Então, aqui, esse nós são judeus. Gente, está compreendendo? Porque agora eu vou entrar nos gentios. Tá? Versículo 13. Bem calmamente. Tá? Versículo 13. Nele também vós, presta atenção, assinala o vós, tá? Porque a gente saiu do nós para o vós. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Então nós saímos do nós judeus para o vós gentios. Olha o contraste. Olha o contraste que Paulo está fazendo. Isso é um contraste, tá? Pode traçar aí uma linhazinha ali do nós para o vós. Tá? Que seriam os hebreus, nós, e os vós, os novos seguidores do Cristo. Mas isso tudo ele vai concluir, tá, gente? Isso aí eu estou montando um quebra-cabeça para a gente concluir, tá? Não concluímos ainda não, a gente está montando, tá? Por isso que a gente está bem devagar aqui. Então ele vira e fala assim, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, tá? O que é a palavra da verdade? É o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouvi a palavra da verdade. E eu, tendo crido, acreditado, eu tenho parte nessa herança também. A verdade é essa. Não são só os judeus. Ele está falando vós também. Opa, os gentios também têm herança divina? Tem? É o que Paulo está falando. É o que Paulo está falando. Eu fui selado pela promessa, então eu estou na aliança. Então não me adianta me tirar. Não adianta me tirar. Não adianta.
Então, os gentios, os judeus, os pagãos estão selados. Se claro, se eu acreditei. Se eu estou em louvor e glória. Tá? Ok? Alguma pergunta? Por que é importante a palavra selado? Porque os judeus consideravam a circuncisão o selo do pacto abrâmico de Abraão. E aqui eu simplesmente estou selado porque eu acredito em Cristo. Perceberam que o selo é mais uma vez do coração? Perceberam que mais uma vez Paulo está apontando para a sua reforma íntima? Olha o que o cristão tem que fazer a partir do versículo 11 para cá. Eu tenho que ter a minha transformação. Paulo diz que ela é carta viva do Evangelho, então eu estou selado. Eu tenho que enfrentar as adversidades. Né? Você monta um selinho. Enfrentei uma adversidade. Opa, selei. Você tem um selo da resiliência para isso aqui. Pronto, selado. Eu enfrentei mais um. Opa, mais um selinho para você. Nossa, mas eu tenho muita fé. Aí você vai montando seu álbum, entendeu? Pois é, eu estou aqui, assim, tentando fazer uma comparação. Eu fui lá no Deuteronômio, tem uma referência ali, que vai falar da promessa, né, para os judeus, deles como povo escolhido e tudo. E o que eu percebo é que os judeus tinham isso como uma promessa feita. Pronto, acabou. Fomos escolhidos, não precisamos fazer mais nada. Né? E o que o Paulo traz é a necessidade do trabalho em si próprio. Mas isso, Joelma, é uma diferença enorme. É exatamente isso que você falou. Mas isso é uma baita de uma quebra de paradigma. Porque bastava eu ter feito o pacto abrâmico e ser da raiz de Davi, que eu estou dentro da salvação. Entendeu? Que eu estou... Então, assim, existe dois entendimentos judaicos que a gente vem trabalhando. Um é um superficial que diria que se eu sou do povo da salvação, se eu sou judeu, eu já estaria salvo. Mas existe uma raiz judaica que diz que você tem que trabalhar. E Paulo conhecia isso, porque ele conhecia a fundo as Escrituras, entendeu? Ele conhecia a fundo o Torá, ele sabia daquilo ali. Então, tipo assim, eu fico aquela que mais que me convém. Perceberam? E qual que mais te convém, Joelma? A que não me dá trabalho. A que não me dá trabalho. Mudar, gente. Quem propagou essa ideia de que não precisava do trabalho? Quem propagou. Mas isso é isso. De todos começarem a acreditar nisso. Primeiro começou com os próprios fariseus, né, que se consideravam ele o partido salvo. Né? E ali foi fazendo uma propagação daquilo tudo que hoje basta eu seguir os ritos e seguir as leis que eu sou kit. É a briga dos judaizantes desde aquela época até hoje, gente. Até hoje. É a grande... Eu posso falar com toda certeza para vocês. Uma das contribuições que Paulo deu, vamos dizer, ao cristianismo foi exatamente a questão de você sair fora de si mesmo, de você trabalhar. Ele colocou isso. Não existia isso. Não existia isso. Observem a parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita estavam salvos. Por quê? Porque eles cumpriram os rituais dele. Estou salvo. Tem um homem caído. Não, estou salvo. Eu não posso mexer com ele. Por quê? Porque se eu mexer com ele, eu vou estar impuro. Eu não sei quem que ele é. Aí eu vou ter que voltar lá para Jerusalém, fazer todos os meus rituais. Percebeu, Joelma? Que o samaritano ele quebra esse paradigma de ajudar,
de sem olhar a quem. O sacerdote e o levita, no ponto de vista deles, eles estão 100% corretos. Eles estão corretíssimos. Só que isso não te salva. Vocês estão entendendo a questão que eu falo de salva, que a gente está sempre falando aqui, né? Isso não te dá uma questão de você ser muito bem amparado no mundo espiritual, de estar nas colônias. Isso aí para mim já é ponto que eu não discuto mais com vocês aqui do grupo. Questão de salvação e de justificação. Né? Então para eles, aquilo bastava. Observou? Sacerdote e levita. Salvos. E aí como que eu faço? Como que Jesus quebra esse estigma da salvação? Ele conta uma parábola onde ele insere um impuro que ajuda o próximo. E faz a pergunta pro fariseu. Quem dos três foi o próximo? O Jesus vem e faz a pergunta para ele. E aí, o que ele tem que responder? Ele não fala samaritano. Você se lembra o que ele fala? Ele não fala samaritano. O que ele fala? O que ele fala? O que ele responde para Jesus? Eu não vou falar não. Vocês vão pesquisar. Ele não fala samaritano. Acho que é aquele que teve compaixão. Aquele que teve compaixão para com o caído. Ele não fala nem samaritano. Pois é, essa semana eu estava escutando uma palestra, um estudo do Jacob Santrovão, e eu até anotei no celular uma coisa que ele falou, para a gente começar a substituir o fora da caridade não há salvação, porque fora da caridade não há evolução. Tem tudo a ver com isso. Exatamente. Exatamente. Perfeito, Joelma. Muito bom. Eu até anotei a frase. Perfeito. Você entendeu? Que assim... E o Paulo, ele pegou isso, gente. O Paulo, ele faz, vamos dizer, as cartas dele, todas baseadas em Cristo. E ele pega isso aí e desmiuça. Ele coloca isso num nível, é claro que não é um nível tão fácil de entender, portanto é que nós estamos estudando aqui. Se fosse fácil de entender, a gente não precisava de estudo. Né? Então a gente tem que esmiuçar o pensamento de Paulo. E a doutrina espírita contribui demais para isso. Ela contribui demais, porque ela vem dando os plugs de encaixe. Olha isso aqui em Paulo, encaixa aqui, ó, imortalidade. Olha isso aqui em Paulo, encaixa aqui, ó, salvação, lei de causa e efeito. Olha isso aqui, encaixa aqui. E a gente vem encaixando. Né? Entenderam? Ok? Essa questão do Paulo é o que eu falo. A contribuição de Paulo foi um movimento que você tem que fazer. É um movimento. Você podia reforçar o que ele quer dizer com esse Espírito Santo aí no finalzinho do 13? Foi selado pelo Espírito da promessa. O Espírito Santo. Mas assim, ele se refere a que exatamente? Tá. O que refere, tá. Ele está se referindo ali que... como que fala? Quando você... Deixa eu voltar um pouquinho para trás para dar o contexto. Quando a gente está lendo Paulo Estevão e a gente observa a comunicação que está tendo lá em Corinto, Emmanuel lá fala do Espírito Santo. Mas ele coloca uma notinha, eu não vou me lembrar a página lá, ele coloca uma notinha lá, Espírito Santo, é a coletividade dos espíritos que estão ali. Ou seja, você, pela coletividade dos espíritos benfeitores, você está selado. O espírito que santifica. Qual que é o espírito que santifica? É aquele que está no trabalho, aquele que está no bem. Então você está sendo acolhido por toda essa comunidade. O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Santifica. Mas para você santificar, eu tenho que fazer por onde? Então assim,
eu fui selado pelo Espírito Santo, pela coletividade dos espíritos que estão me ajudando, pelos mentores. Exatamente o que eu ia falar agora, pelos mentores, pelos benfeitores, o Espírito que santifica. Sim, sim. Porque o Paulo, ele tinha rudimentos desse conhecimento do mundo espiritual. Se lembra na carta passada que a gente falou do homem que tinha um sonho e foi levado ao quarto céus, que foi o próprio Paulo? Ele tinha esse conhecimento, só que ele não tinha os termos que a gente usa hoje. Então, o Espírito Santo é essa coletividade. O Sidney, você falou que o Emmanuel comenta sobre isso onde? No Paulo Estevão. Ele tem uma notinha, eu não me lembro, mas eu acredito, tá? Que é na segunda parte. Agora eu não estou me lembrando, Lu. É onde acontece as primeiras comunicações em Corinto. E aí ele vai botar uma notinha na página. Eu não me lembro. Tá, então ele coloca esse Espírito Santo como os benfeitores que nos auxiliam aqui. Isso, os mentores. Porque aqui na Bíblia, na BJ, ele comenta que esse Espírito Santo aqui seria a primeira colocação da Bíblia como a trindade lá que os católicos falam. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu tinha pensado aqui, pelo que está escrito aqui, me deu a entender, assim, mais ou menos como sendo o Cristo também, ó, pelo Espírito da promessa. Né? Pode ser Espírito Santo. Porque na leitura que eu fiz aqui desse versículo, me pareceu ser Jesus, ó. Nele também, nele em quem? É porque... Cristo, que vós esperamos em Cristo. Nele, ou seja, o Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, a palavra do Cristo, Entendi. Que é o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, ou seja, ouviu o Cristo, creu nele, foste selado pelo Espírito da promessa, Santo. o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Tá, ok, não tem problema nenhum. Mas foi selado, você está em Cristo. Só que você vai ter a ajuda dos espíritos benfeitores. Entendeu? Mas assim, a sua correlação tá ok. A sua correlação tá ok. Entendeu? Porque, querendo ou não, até mesmo o próprio Jesus estavam com vários Espíritos Santos em volta dele, ajudando ele na trajetória dele aqui. Né? Desde a criação do próprio universo, né? Que eu escutei o Haroldo falando isso, os Elohims, né? Os Elohims, são os Cristos, né? Os Cristos planetários. Então, nessa pequena leitura aqui, foi até que me destravou a mente com relação a esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Que a gente escutava tanto nas missas, né? Então, agora já Emmanuel esclarece como sendo os benfeitores da humanidade. Isso aí. Ok. Eu leio assim, o Santo Espírito, em vez de Espírito Santo. Porque senão a gente fica pensando naquela, realmente, a figura da Trindade. Uma figura à parte, entendeu? Eu já leio o Espírito que santifica. Também. Mas muito bom, muito bom. Aí, deixa eu continuar aí, ó. Foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, vírgula. Passa aí pro versículo 14. Que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para seu louvor e glória. Olha o louvor e glória aparecendo aí de novo. Mas vamos por partes, tá? Então a gente vai pegar o primeiro termo aí, ó, que se destaque. O penhor da nossa herança. Tá? Ou seja... Como que a gente vai explicar? Tá, tem uma notinha aí também? Ou não? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem essa notinha, não. Esse trecho ele é muito semelhante à segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Não tem isso aí. Ou tem? Não tem. Tem sim, tem. Ó, segundo Coríntios 1, gente, não estou enxergando. Peraí. 2 Coríntios 1, 22. Tá. Peguei. Tá aqui no meiozinho. Ok, isso. Onde o Espírito Santo lá também é chamado de penhor. Por quê? Porque o penhor, gente, o que é penhor? Você sabe o que é penhor?
Uma garantia, né? Perfeito, matou a charada. É justamente, eu ia falar isso. Quando você penhora alguma coisa, que você dá aquilo como garantia. Garantia, é isso aí. A garantia da nossa herança. Né? Então, ele colocou a ideia de penhor aí, ou seja, o penhor sugere o quê? Um pagamento inicial, que garante o cumprimento de uma promessa. Né? Nesse contexto aqui, o Espírito Santo é o penhor. É esse penhor. Assegurando... Ou seja, aqueles que validaram a nossa reencarnação. Exatamente. Aqueles que é o penhor lá atrás, assim, para poder validar a nossa encarnação aqui. Entendeu porque eu traduzi como mentores, como os benfeitores? Sim. Mas a sua conexão tá ok. Mas você entendeu que o penhor... você pode até colocar que o Cristo empenhou também. Sem problema, porque ele está confiando, entendeu? Então, no contexto, o Espírito Santo é o penhor, que ele está segurando essa promessa. Falou assim, olha, vocês têm direito à herança, mas eu já... Tá lá. Já foi pago a inicial. Entendeu? Então, em termos teológicos, o penhor da nossa herança se refere à promessa até a realização, até a consumação, até a sua salvação final. Tá? Isso é um sinal. Faça isso que a promessa vai ser realizada. Seja com Cristo de que a promessa vai ser realizada. Se transforme porque a promessa vai ser realizada. Eu estou enfatizando o versículo anterior, porque você tem que trabalhar. Trabalhar o quê? Aí a gente pega mais versículos anteriores. A vontade de Deus. Que a gente começou aqui. Esqueça aí, Nina. Espera aí que eu vou abrir aqui para a coroinha sair aqui. Pronto. Então, eu tenho que trabalhar a vontade de Deus. Por isso que a gente começou falando lá, no versículo 9. Trabalhar a nossa missão. Trabalhar a vontade de Deus. Trabalhar a missão que eu quero é realizar a vontade de Deus e não a vontade de Adão. Quando ele escolhe, ele e Eva, comer a fruta, né? Ele trabalhou aquilo. Ele quis. Ele foi lá e fez. Ele trabalhou. Então, olha o que nós estamos falando hoje. O Paulo, ele compreende que buscar a vontade de Deus para a sua vida não é impor um querer. Não é falar para você assim, Verônica, faça isso. Não é isso. Não é isso. Olha a conexão que nós vamos fazer aqui agora. Presta atenção. O Paulo compreendeu que para fazer a vontade de Deus não precisa impor. Eu não tenho que impor você. Tanto é isso que na estrada de Damasco, quando ele vê o Cristo, ele faz uma só pergunta. Qual que é a pergunta que Paulo faz para Jesus? Qual que é? O que queres que eu faça? Exatamente. Por quê? Porque a vontade partiu de dentro. E Paulo compreendeu isso. Então, por isso que ele briga com a lei. Não é o ritual. Tem que vir de dentro. Eu posso virar e falar assim, Joelma, não segue esse caminho, Joelma, tem um buraco ali. Mas a Joelma vira e fala assim, eu quero. Vai lá e cai. Por quê? Porque o interior dela não compreendeu. Se tivesse compreendido, eu tinha desviado do buraco. Eu tinha aceitado a sinalização. Eu tinha aceitado o aviso. Então, o querer tem que vir de dentro para fora. Entendeu? Então, o que ele fala aqui, e ele vai falar mais isso no versículo 15, né? Essa nossa trajetória, nós temos que buscar o entendimento das nossas vontades.
eu estou fazendo isso aqui com qual propósito? É o bem, isso aqui realmente, eu estou fazendo isso aqui me leva e tal. Eu entendi o propósito. Eu entendi o propósito do meu conhecer a cada dia, em cada tarefa, cada desafio. Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu estou passando esse desafio? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o propósito de Deus para comigo nesta situação? Isso Paulo compreendeu. Esse tipo de questionamento vem muito da filosofia grega também. Sim, Paulo conhecia. Exatamente. Por isso que ele foi o vaso escolhido. Porque ele juntou o judaísmo, o seu conhecimento, o seu cidadão romano, o conhecimento daquilo tudo ali, e ele constrói uma formatação. Ele deixa um legado para nós que hoje no século XXI nós estamos fazendo força para entender e fazer. Para poder o quê? Para poder seguir o Cristo. Porque o Paulo nos deixou o como fazer. O como fazer. Por quê? Porque ele fez. Entendeu? Assim como Deus nos ofereceu o livre-arbítrio e ele fala o que queres que eu faça, eu estou dando o meu livre-arbítrio para você, porque eu vou fazer a sua vontade. Né? Cada pessoa vai agir conforme o seu entendimento. As consequências das suas decisões, as consequências das minhas decisões, elas são intransferíveis, elas são pessoais. Nossa, eu vou orar muito por você. Nossa, você está passando por uma situação, eu vou orar, vou pedir a Deus, vou botar o nome no SOS, vou fazer tudo. É o máximo que eu consigo fazer por você. Mas a consequência da sua ação, cada um tem que passar, é intransferível. É intransferível. Cada um é responsável por si só. Nós estamos todos aqui, neste exato momento, todos interligados, todos conectados, em pensamentos, em ações. Só que, se eu quiser agora parar e desligar, eu posso. Eu tenho livre-arbítrio. Eu vou ter uma consequência. Então, essa é a questão. O buscar essa reforma íntima, o buscar o porquê, né? É o que eu falo do Viktor Frankl, né? Que ele falou, quem tem o porquê enfrenta qualquer como. O Paulo tem um porquê. Ele enfrenta qualquer como. Para Paulo foi muito simples fazer isso. Né? A gente tem a escolha, todos os dias a gente tem a escolha da pergunta de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Todo dia. Todo dia. É simples? Não. Não é simples. Às vezes fica oculto. É um mistério. A vontade. Entendeu? Porque a gente não tem as coisas de bandeja pronta, gente. A gente não tem. Por quê? Porque cada um precisa honrar o seu mérito. Cada um precisa. É o penhor da nossa herança. Somos herdeiros, sim, Senhor. Mas temos que fazer. Por quê? Já foi penhorado lá atrás, agora... Já foi lá, os amigos, os mentores espirituais já colocaram lá, já acertaram comigo, eu tenho que fazer por onde? Louvor e glória. Mais um pouquinho. Vamos lá. Sidney, queria perguntar uma coisa. Quando ele fala aí desse povo que adquiriu, a redenção do povo que ele adquiriu, aí ele está falando dos gentios. Ele pegou agora os gentios, porque ele penhorou para os gentios terem que fazer parte da herança também, entendeu?
Aí é todos. Então a partir daquele momento que eles iam fazer parte Exatamente. dessa rebelião. Exatamente. Beleza. Obrigada. Aí já é todos. Uhum. Né? Então, olha só, mais um pouquinho. Do versículo 15 ao 23, nós vamos continuar vendo o que fazer. Só que eu quero que vocês anotem aí que a gente vai ter muito traço marcante do 15 a 23. Nós vamos falar muito de fé, de caridade, de amor. Ele vai colocar isso aí. Principalmente a fé, a caridade e o amor. Por que Paulo vai ressaltar isso aí? Porque o amor tem que trazer a união. Ele tem que trazer a unidade. Se você ama, eu amo também. Estamos juntos em Cristo. Em Cristo que tanto nos amou. Lealdade é uma coisa. Amor é outra. Tá? Por quê? Os fariseus, eles tinham lealdade a Deus. Eles tinham lealdade a Deus, dentro do ponto de vista deles. Eles se consideravam justos. Não é? Se consideravam justos. Mas quem amava mesmo? É diferente. Lealdade e amor são coisas diferentes. Tá? O próprio Saulo era extremamente leal. Fanaticamente leal. E o amor A dele? lealdade é meio piloto automático, né? Você passa a não pensar naquilo. Entendeu? A diferença? Com Paulo ele aprendeu a amar. Nós temos também o Judas como exemplo. Ele amava, mas ele foi leal, ele foi mais leal às ideias dele do que às ideias do de Cristo. Jesus. Do Cristo. Ele foi leal ao ponto de vista do que ele acreditava que ia dar certo. Isso. Entendeu? Mas aí é o que eu falei, o Cristo impediu ele de ir? Não impediu. Cristo segurou ele na Santa Ceia lá. Você não sai daqui porque você vai... Livre-arbítrio, gente. Livre-arbítrio. Mas ele deu as placas de sinalização. Isso aí. Mostrou. Deu, conversou. Tudo. Né? Ele não entendeu e não quis entender. Aquele que põe a mão comigo na tigela vai me trair. Deu para dar ele entender assim, eu estou sabendo o que você está fazendo. Eu estou sabendo o que você está fazendo. Conversou com ele antes, fez aquilo tudo, alertou, sinalizou. Fez tudo isso. Tá? Eu acho que eu vou deixar o versículo 15 para a semana que vem. Porque a gente vai falar bastante dele, entendeu? Então, assim, eu vou ter que interromper a linha de pensamento. Como está faltando 2 minutinhos aqui, não vejo problema a gente dar uma parada aqui. Tá? E a gente vai destrinchar bastante isso aí. Porque você está percebendo como que a psicosfera da carta aos Efésios é totalmente diferente das outras? É totalmente diferente. Eu falei para você, o mais desafiador nós passamos. Agora é o mais desafiador para dentro. É o para dentro. Agora ele está mexendo no nosso calinho. Entendeu? Antes a gente falou assim, é culpa dos judaizantes. É culpa deles. Ah lá, eles que fazem. Agora não. Agora Paulo está falando para o cristão. Ele está falando para a gente. É claro que antes falava pra gente, mas aí você vai falar assim, não, é a culpa dos judaizantes. Ah lá, não é pra mim. Ele tá brigando com eles lá, não é comigo que ele tá brigando. Né? Agora não. Antes era mais assim, nós contra eles. Né? Com eles. Ah lá, Paulo ficou lá, ó, foi brigar com o Tiago, que não queria mais circuncisão. É isso aí, Paulo, vai lá. Aí o Paulo chama você, vem cá, quero conversar com você. Vou fazer carta aos Efésios, você e eu aqui. Vamos fazer um checklist aqui. Aí você coça a cabeça. Pede pra deixar pra depois. Deixa pra depois. A minha mãe tá me chamando pra almoçar. Gente. Carta aos Efésios. Paramos aqui. Semana que vem já é março, né? 4 de março. Dia 4.
Ok. Ou seja, esse negócio que você falou da carta de Efésios, mas tem também todo um momento, né? São fases, são lugares, são São. situações. Então ele vai chegar num momento agora que dá para fazer semear da maneira que ele está semeando. Então ele foi rígido no momento que precisou ser rígido. Mas o Está sendo mais interessante, amado. Verônica, é que essas cartas, elas estão colocadas para nós na Bíblia, não de uma parte cronológica, Sim, sim. né? Mas a gente percebe isso É, mesmo fora da cronologia. é. Né? Quer dizer, no momento em que ele escreveu isso, era um outro momento. O momento que ele escreveu para Coríntios era um outro momento. E, São o- e, o- situações bem pontuais. e o que é bonito, e você pensar aquilo que a gente falou lá na introdução, essa aqui era uma carta circular, porque podia eu colocar lá Éfeso, podia colocar, mas você vê que é uma coisa interessante a gente pensar nisso, que ela serviria para qualquer momento, para qualquer igreja, porque todos estão passando por esse processo, entendeu? Entendeu? É Ô muito Sidney, bacana. responde a Júlia aí, por favor, que ela mandou. A Joelma já respondeu. Ah, tá, valeu. Eu não vi, não consegui, não deu tempo de ver. É... Sidney, Oi? desculpa, eu cheguei atrasada, então não sei se você destacou as várias letras da BJ fazem as interpretações perfeitas. Até essa última da Verônica sobre o povo, a letra Uhum, responde, né? uhum, E referindo ao 13, isso, mas que é o mesmo povo. isso. Eu achei várias letras bem interessantes. Eu não passei, Angie, eu realmente eu acabei passando. Até estava marcado aqui a letra B, ok. Eu realmente me ative assim nessa linha de pensamento, eu realmente me fugi um pouco dessas letrinhas. É, eu achei algumas. A B eu achei A B é muito interessante. boa, a C, B, isso. a D, a Sim. E, tá? A R, exatamente, que responderia é A a Verônica, né? E, Uhum. a F. Então, não, a F já confunde porque ela vai falar É, em Parúcia, isso. né? Mas as demais eu achei bem interessantes. Eu Bem lembrado. gosto de Pode falar. dar uma. Não, gosto de ler para ver se tem, né? É, nem sempre é o ideal, porque não bate às vezes com a doutrina Sim, espírita, sim, até que ele não tem né? compromisso, né? Mas tem umas que são bem interessantes. Eu destaquei essas. Não sei se foi falado, Não, porque, não foi falado. desculpa, eu cheguei atrasada. Não, mas tranquilo, gente, mas é exatamente isso aí. Se eu passar por uma notinha dessa e vocês verem que faz, poxa, pode chamar. Porque às vezes eu fico numa linha de raciocínio e aí eu vou embora. E aí eu esqueço de. Eu anotei aqui, ó. Tá aqui ó, a letra B marcada com uma estrelinha pra gente comentar. Só que eu tava na linha de raciocínio e acabei indo, entendeu? E fui embora. Mas pode Mas, dar um freio, me chamar aí, tranquilo, sem problema nenhum. mas eu fiquei sem saber. Falei, será que ele comentou? Né? Por exemplo, ó, a letrinha que a gente ainda não chegou nela, mas vai falar. A letra J. A letra J está marcada aqui que é muito boa. Vocês podem pegar e anotar aí, a letra J. Ah, da moral, né? Exatamente. Também é. Encerramos, gente. Ok? Voluntário para a nossa prece. Quem pode fazer? Orarmos pelos nossos irmãos aí que estão passando por tribulações. Quem que pode
acolhê-los nessa prece aí, chamando o Venâncio Café, nosso protetor espiritual da cidade. Quem que pode? Eu falei muito, estou quase rouco, tá? Chama a Verônica, pode ser? Pode ser. Ok, obrigado. Amigo e mestre Jesus, aqui estamos reunidos no seu nome para pedir que o seu amor, a sua bondade infinita, possa nos envolver nesse momento de grandes desafios. Que o nosso irmão Venâncio Café, cuja responsabilidade recai pela nossa cidade, possa, junto com os espíritos benfeitores, fazer uma corrente de emanações positivas, podendo também retirar de cada um de nós aquilo que temos de melhor, para que em conjunto essas energias possam ser levadas a tantos companheiros que nesse momento necessitam de amparo, de acolhimento, de fortaleza e de fé. Sabemos, Senhor, que aquilo que passamos há um objetivo, mesmo que não possamos compreendê-lo, mas que nós possamos olhar para o futuro com muita confiança, sabendo que na direção dos nossos desígnios há um espírito de escol que ama cada um de nós e que vela para que tudo seja a contento. Pedimos então que nos fortaleça cada dia mais, para que possamos, confiantes, prosseguir em frente e demonstrando a confiança que temos em Ti. Ampara-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja.